Você já ouviu falar de um homem que tinha a capacidade de conversar com Deus, mas que permitiu que seu coração fosse contaminado pela ambição? Um profeta capaz de enxergar realidades espirituais profundas, mas que, por causa de sua cobiça, quase arruinou sua própria história e deixou seu nome marcado de forma negativa. Essa é a trajetória de Balaão, uma das figuras mais enigmáticas das Escrituras. Um homem que conhecia a voz do Altíssimo, mas que também se deixou seduzir pelas ofertas do mundo. Uma narrativa que atravessa os séculos, ecoando como advertência e inspiração para todos nós. Prepare-se, porque o que você vai acompanhar agora vai prender sua atenção do início ao fim. A cena se desenrola quando o povo de Israel, liberto da escravidão no Egito, marchava rumo à Terra Prometida. A notícia de suas conquistas se espalhava rapidamente, e por onde passavam, os povos vizinhos ficavam aterrorizados. Ninguém conseguia detê-los, pois a mão do Senhor estava sobre eles. É nesse contexto que aparece o rei Balaque, governante de Moabe, tomado pelo medo. Ele sabia que não possuía força militar suficiente para enfrentar Israel. Então, decidiu recorrer a uma arma espiritual, contratar um profeta conhecido por suas palavras impactantes, Balaão. Balaão era respeitado. Suas declarações tinham autoridade e muitos acreditavam que suas bênçãos ou maldições eram capazes de alterar destinos. Balaque via nele a possibilidade de derrotar Israel não por espadas, mas por pronunciamentos. Essa decisão deu origem a uma trama repleta de conflitos internos, escolhas espirituais e sinais extraordinários da parte de Deus. Nesse enredo, Balaão se tornaria símbolo não apenas de dons espirituais, mas também do perigo de um coração dividido. E é aqui que essa história nos chama a olhar para dentro de nós. Quantas vezes recebemos orientação clara de Deus, mas mesmo assim questionamos? Quantas vezes conhecemos o caminho correto, mas somos atraídos pelo brilho de promessas passageiras? Balaão representa esse conflito. Ele tinha acesso à verdade divina, mas não conseguiu manter seu coração totalmente alinhado à vontade do Senhor. Essa tensão será o fio que conduzirá tudo o que vamos acompanhar. Ao longo dessa narrativa, veremos como Balaão foi convocado para amaldiçoar um povo que já era abençoado por Deus. Veremos como ele tentou equilibrar, obedecer à voz divina e, ao mesmo tempo, alimentar sua própria cobiça. E presenciaremos acontecimentos extraordinários, como o momento em que uma simples jumenta viu mais claramente que o próprio profeta. Cada detalhe é carregado de ensinamentos espirituais profundos e completamente atuais para a nossa vida. Mais do que um relato antigo, a história de Balaão é um espelho. Ela nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas. Estamos vivendo para agradar a Deus ou estamos sendo atraídos por ganhos temporários? Será que também temos áreas em que o orgulho e o desejo de reconhecimento falam mais alto do que a fé e a obediência? Antes de avançarmos, quero fazer um pedido especial. Se você deseja continuar aprendendo e sendo edificado por histórias bíblicas que transformam vidas, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com pessoas queridas e ajude a espalhar esta mensagem. Cada gesto seu fortalece este trabalho e faz com que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Agora que o cenário está preparado e o coração atento, seguimos para o próximo capítulo, onde veremos como Balaque, rei de Moabe, inicia seu plano enviando mensageiros para Balaão. É o início de uma trama que revelará o poder da obediência, o risco da cobiça e a soberania absoluta de Deus. Enquanto Israel avançava pelo deserto sob a proteção divina, a inquietação aumentava em Moabe. Balaque observava aquele povo numeroso e invencível e seu coração se enchia de temor.
Nenhum exército havia conseguido pará-los, e cada triunfo de Israel parecia uma ameaça direta ao seu domínio. Desesperado, Balaque buscou uma estratégia incomum: recorrer a forças espirituais. É aqui que entra Balaão, um profeta amplamente conhecido por seu prestígio e influência. Balaque reuniu seus principais líderes e os enviou a Balaão com um pedido claro: amaldiçoar Israel. Levavam consigo presentes, promessas de honra e grandes recompensas. Balaque acreditava que essa era sua única chance de vencer. Ele não compreendia que Israel não era um povo comum, mas o povo escolhido de Deus, carregando promessas que nenhum homem poderia desfazer. Quando os mensageiros chegaram, apresentaram o pedido do rei. Imagine a cena: homens importantes oferecendo riqueza e influência em troca de palavras. O coração humano facilmente inclina-se diante de ofertas tão sedutoras. E com Balaão não foi diferente. Ele pediu uma noite para consultar ao Senhor. Naquela noite, Deus falou claramente: não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois ele é abençoado. Uma resposta objetiva, direta e incontestável. Balaão transmitiu o recado e os mensageiros retornaram. Mas embora sua boca tivesse dito não, seu coração ainda refletia sobre a proposta. Esse ponto é essencial. Às vezes, nossa boca rejeita o pecado, mas nosso coração continua desejando. A verdadeira obediência não está apenas na resposta externa, mas no alinhamento interno com a vontade de Deus. Enquanto isso, Balaque não desistia. Ele acreditava que todo homem tinha um preço. E essa insistência abriria uma nova fase na história, onde a ambição de Balaão seria testada de forma ainda mais profunda. Esse episódio nos faz refletir. Quantas vezes Deus já nos deu respostas claras, mas insistimos em revisitar o assunto na esperança de moldar a vontade divina aos nossos desejos. Balaão sabia o que era certo, mas sua mente permanecia dividida. A cobiça é um inimigo silencioso, capaz de enfraquecer convicções e distorcer decisões. E é exatamente aqui que a luta espiritual realmente começa, no coração. Deus havia guardado Israel, mas agora o foco se voltava para o profeta. Ele escolheria obedecer integralmente ou deixaria que o desejo por riquezas corroesse sua fidelidade? Essa tensão prepara o terreno para o próximo capítulo, onde a insistência de Balaque crescerá e Balaão terá de enfrentar novamente a voz persuasiva da tentação. Quando os mensageiros voltaram a Balaque trazendo a negativa do profeta, o rei não aceitou o fracasso. Para ele, era apenas questão de elevar a oferta. Balaque estava convencido de que qualquer homem tinha um valor e de que Balaão acabaria se rendendo se as promessas fossem suficientemente atraentes. Assim, enviou outro grupo de príncipes, ainda mais influentes, carregando presentes e palavras cuidadosamente planejadas. Desta vez, os mensageiros chegaram até Balaão com uma proposta muito mais ousada. Prometeram riquezas incontáveis, prestígio entre governantes e honras que poucos homens teriam coragem de rejeitar. A mensagem era clara. O rei Balaque está disposto a recompensá-lo abundantemente se você vier amaldiçoar esse povo. O brilho dessas promessas mexeu profundamente com o coração do profeta. Mesmo já tendo recebido uma ordem explícita de Deus, Balaão não recusou imediatamente. Pelo contrário, pediu novamente para consultar o Senhor. Esse simples detalhe revela uma realidade espiritual séria. Quando o coração já está inclinado para algo, a pessoa busca justificativas para legitimar seus próprios desejos. Balaão já conhecia a resposta divina. Ele já havia ouvido um não direto e definitivo. Entretanto, sua insistência em consultar mais uma vez não era fruto de zelo espiritual, mas da cobiça que germinava dentro dele. Isso nos mostra que a tentação não desaparece só porque foi rejeitada uma vez.
Se o coração não for transformado, ela continua rondando, esperando a brecha ideal para se instalar. Naquela noite, Deus respondeu de maneira diferente. Permitiu que Balaão fosse com os mensageiros, mas lhe impôs uma condição inegociável. Ele só poderia declarar aquilo que o Senhor colocasse em sua boca. Deus, em sua soberania, usaria até a fraqueza de Balaão para revelar sua glória. O profeta poderia ir, mas seria apenas instrumento da palavra divina. Ainda assim, essa permissão não era aprovação. Era um teste que exporia a verdadeira inclinação do coração. A partir daqui, a tensão aumenta. Balaão recebeu autorização para seguir viagem, mas sua alma estava dividida. Exteriormente parecia obediente. Interiormente ansiava pelas riquezas e pela honra que Balaque prometera. Esse é um dos mais perigosos conflitos espirituais. Tentar conciliar a vontade de Deus com ambições pessoais. É como tentar caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Cedo ou tarde, a decisão final precisa ser tomada. Enquanto se preparava para partir, Balaão talvez acreditasse estar no controle, equilibrando o chamado divino e os atrativos humanos. Mas, na verdade, ele já estava perdendo sensibilidade espiritual. Sua ganância começava a cegá-lo, a ponto de não perceber os sinais claros da vontade de Deus. O que parecia apenas uma segunda consulta transformou-se no início de uma jornada arriscada que revelaria o peso de um coração dividido. Esse episódio nos ensina que nem sempre a permissão de Deus significa concordância. Às vezes, Ele permite que sigamos caminhos que insistimos em trilhar, não porque sejam o melhor para nós, mas para que, através das consequências, nosso caráter seja exposto e nossa lealdade revelada. Foi exatamente o que aconteceu com Balaão. Ele recebeu a permissão para ir, mas logo enfrentaria confrontos inesperados. Assim, a narrativa avança. Balaão selou sua jumenta e partiu rumo a Moabe, acompanhado pelos mensageiros de Balaque. Por fora, tudo parecia normal. Ele levava consigo a instrução de pronunciar apenas o que Deus ordenasse. Porém, por dentro, seu coração ainda queimava pelo desejo de receber as recompensas. E foi nesse caminho que Deus decidiu confrontá-lo. Enquanto Balaão seguia, o anjo do Senhor surgiu diante dele, espada desembainhada, pronto para detê-lo. Curiosamente, o profeta não viu nada. Aquele que deveria ter discernimento espiritual estava cego. E quem enxergou o mundo espiritual foi a jumenta. Humilde, simples, desprezada. Assustada, ela desviou do caminho. Balaão, furioso, bateu nela. Depois, em outro trecho estreito, a jumenta se apertou contra um muro para evitar o anjo. Balaão feriu-a novamente. Por fim, em um local onde não havia por onde escapar, a jumenta se deitou no chão. Balaão explodiu em ira e a espancou pela terceira vez. Então algo extraordinário aconteceu. O Senhor abriu a boca da jumenta. Com voz humana, ela perguntou: "O que eu lhe fiz para você me bater essas 3 vezes?" Irritado, Balaão respondeu como se fosse algo comum. A jumenta tornou a falar: "Não sou eu a sua jumenta que você sempre montou? Já agi assim alguma vez?" E ele, ainda tomado pela raiva, admitiu que não. Foi então que os olhos de Balaão foram abertos. Ele viu o anjo do Senhor com a espada na mão e caiu com o rosto ao chão. O anjo disse: "Se não fosse a jumenta, eu teria tirado sua vida e deixado ela viva." A gravidade ficou exposta. Balaão estava tão endurecido pela ganância que quase encontrou a morte. E apenas a sensibilidade da jumenta o salvou. Humilhado, Balaão reconheceu seu erro. Mas a viagem continuaria, e ele só poderia dizer aquilo que Deus mandasse. Esse episódio marcaria sua vida para sempre. Porque até um profeta pode perder a visão espiritual quando seu coração é seduzido pela cobiça. A jumenta, um animal simples e desprezado, foi usada pelo Senhor para expor a cegueira espiritual de Balaão. A mensagem é direta:
Muitas vezes, Deus utiliza justamente aquilo ou aqueles que menos imaginamos para nos alertar. Pode ser uma situação cotidiana, uma palavra inesperada ou até uma barreira que parece irrelevante. O Senhor fala de diversas maneiras e cabe a nós estarmos sensíveis à sua voz. Esse episódio nos chama à reflexão. Estamos percebendo os sinais de Deus ou estamos ignorando-os por causa de nossos próprios anseios? Balaão recebeu uma forte advertência e foi preservado graças à sensatez de um animal. Isso revela como a misericórdia divina age mesmo quando caminhamos rumo ao perigo. O profeta continuou sua viagem, porém carregava agora o peso da correção que recebera. Deus já havia deixado evidente que não permitiria que suas palavras fossem distorcidas. Assim, a história segue para o momento em que Balaão finalmente encontra o rei Balaque. O rei aguardava ansiosamente por palavras de maldição, certo de que isso prejudicaria Israel. Preparou altares, ofereceu sacrifícios e esperou o instante em que o profeta falaria contra o povo escolhido. Contudo, algo inesperado aconteceu. Em lugar de palavras de condenação, da boca de Balaão fluíram palavras de bênção. A primeira profecia foi firme e clara. Israel era um povo separado, numeroso como o pó da terra, protegido por Deus e invencível diante das nações. Balaque ficou indignado. Ele havia investido esforços, enviado embaixadores e oferecido sacrifícios esperando uma maldição. Porém, Balaão, submetido à vontade divina, só podia declarar aquilo que o Senhor determinasse. Mesmo frustrado, Balaque não desistiu. Levou Balaão a outro lugar, acreditando que em um novo cenário, talvez o desfecho fosse diferente. Mais uma vez, altares foram erguidos, sacrifícios apresentados e a palavra do Senhor veio novamente ao profeta. A segunda profecia reafirmou a proteção de Deus sobre Israel. O povo não poderia ser amaldiçoado, pois já estava guardado pelo Altíssimo. Balaão anunciou que Deus não mente, não revoga suas promessas e que ninguém pode desfazer o que ele abençoou. Balaque, ainda tomado pela fúria, tentou uma terceira vez. Levou Balaão a outro local, acreditando que ali, finalmente, ouviria o que desejava. Novos altares foram construídos e o profeta novamente buscou ao Senhor. A terceira declaração foi ainda mais grandiosa. Balaão revelou o destino vitorioso de Israel, sua força sobre os inimigos, e, além disso, apresentou um vislumbre da vinda de um rei libertador, uma referência profética ao Messias. As palavras do profeta ecoaram com força. Ao invés de enfraquecer Israel, ele o fortaleceu diante de Balaque e de todos que estavam ali. Tomado de indignação, o rei bateu palmas e ordenou que Balaão se calasse. Mas já não podia haver retorno. Mesmo que desejasse recompensas, Balaão estava sujeito à voz de Deus. Sua boca não podia pronunciar nada além do que lhe fosse ordenado. Esse relato demonstra claramente a soberania divina. Por mais que os homens tentem manipular, comprar ou controlar aquilo que pertence a Deus, nada muda os seus planos. Balaão era apenas um instrumento. Seu coração podia estar dividido, mas suas palavras estavam sob o domínio do Senhor. Isso nos mostra que ninguém pode amaldiçoar aquilo que o Altíssimo escolheu abençoar. Quando Deus coloca sua mão sobre alguém, nenhuma força humana ou espiritual consegue romper essa proteção. Contudo, a história não termina aqui. Após tantas tentativas frustradas, Balaque desistiu. Mas Balaão ainda não havia vencido sua cobiça. Ele sabia que não podia amaldiçoar Israel diretamente. Então, sugeriu uma estratégia diferente: corromper por dentro. Aconselhou Balaque a seduzir Israel por meio da idolatria e da imoralidade. Se a maldição não podia vir de fora, viria do próprio coração do povo. Esse conselho foi devastador. Os israelitas foram atraídos pelas mulheres moabitas e pelas práticas pagãs, caindo em pecado.
A idolatria se espalhou e a consequência foi imediata. A ira de Deus se manifestou. Uma praga atingiu o acampamento, tirando a vida de milhares. O inimigo não venceu Israel pela força, mas pela sedução do pecado, uma porta que o próprio Balaão ajudou a abrir. Com o tempo, Balaão encontrou seu fim em batalha contra o povo que um dia abençoou. O profeta que ouviu a voz de Deus terminou distante da obediência, carregando o peso de suas escolhas. Sua vida tornou-se um alerta eterno. Dons não substituem caráter. Não basta falar sobre Deus, é necessário viver seus princípios. Balaão foi usado, mas não se deixou transformar. Sua cobiça foi sua ruína. Por outro lado, essa história também confirma a fidelidade de Deus. Israel permaneceu protegido e abençoado, porque a bênção divina não pode ser comprada nem anulada. Se estamos debaixo da mão do Senhor, nenhuma palavra contrária ou intenção maligna pode nos afastar daquilo que Ele determinou. O contraste entre a grandeza das profecias de Balaão e seu fim trágico ressalta a importância de vigiar o coração. O que sustenta a caminhada não é o quanto sabemos, mas o quanto obedecemos. A verdadeira vitória está em viver com integridade, rejeitando a ganância e abraçando a fidelidade. Encerramos a história com 2 ensinamentos principais. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Um coração dividido pode destruir até mesmo alguém que já foi grandemente usado pelo Senhor. Que essa mensagem nos leve a examinar nossas próprias escolhas. Estamos seguindo a vontade de Deus ou permitindo que os desejos terrenos determinem nossos passos? Que tenhamos sabedoria para escolher diariamente a fidelidade com o Senhor. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história bíblica postada aqui. Clique no vídeo sugerido aí na sua tela e assista à próxima história que preparamos com todo carinho para você. Tenho certeza que vai gostar. Deus te abençoe.